Iscalobaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você já parou para pensar se toda a realidade não passa de uma simulação de computador? Vira e mexe, surge aquela dúvida em algumas pessoas. Vivemos em uma simulação? Agora, com Matrix 4 prestes a ser lançado, o assunto volta a ser debatido, tanto na internet quanto fora dela. Mas se realmente tudo ao nosso redor for mesmo uma simulação, como poderíamos testar isso? Bom, a novidade é que alguns físicos têm um ponto de partida para testar se estamos vivendo em uma simulação. Uma equipe de físicos liderada por Thomas W. Campbell, um físico que trabalhou mais de 30 anos para a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, acredita ser possível descobrir se estamos em um simulacro. E eles estão tentando financiar seu experimento com uma campanha Kickstarter para descobrir se é possível até mesmo testar isso. Como e quais são as consequências de descobrir são todas grandes questões esperando para serem exploradas. Já pensou descobrir que tudo é falso? A teoria da simulação, em sua forma mais básica, é assim. Se os humanos, ou outra espécie, continuar avançando por centenas, milhares ou até mesmo milhões de anos, é uma aposta bastante segura supor que nós conquistaremos muito poder computacional. Se nos expandirmos para a galáxia, ou ainda mais, poderemos aproveitar o poder das estrelas ou possivelmente até de buracos negros. Com toda essa energia e poder computacional, é provável que em algum momento nossos descendentes fiquem curiosos o suficiente para executar simulações de ancestrais, usando apenas uma pequena fração do poder de computação disponível para nós. Simulações de ancestrais, conforme apresentadas pelo filósofo sueco e professor da Universidade de Oxford, Nick Bostrom, em seu artigo de 2003 intitulado "Você está vivendo em uma simulação de computador?", é a ideia de que as gerações futuras podem ter o poder de computação para executar simulações em nossos antepassados e imbuir essas simulações com uma espécie de consciência artificial. Se isso já aconteceu, isso significaria que a grande maioria das pessoas são simulações feitas por descendentes avançados da humanidade original e, se for esse o caso, é mais racional presumir que você é uma das simulações em vez de um dos humanos biológicos originais. Em seu artigo, Bostrom propõe 3 cenários possíveis. A primeira, a fração de civilizações de nível humano que atingem um estágio em que são capazes de executar essas simulações é muito próxima de zero. Ou seja, é provável que seremos eliminados antes de chegarmos a um ponto em que possamos realizar esses testes. Número 2. A fração de civilizações pós-humanas que estão interessadas em fazer simulações de ancestrais é muito próxima de zero. Em outras palavras, a nossa espécie mudou tanto a essa altura que não estamos mais interessados em fazer simulações, e nenhum indivíduo curioso tem acesso ao poder para criá-las, ou então a execução dessas simulações está proibida. E número 3. A fração de todas as pessoas com o nosso tipo de experiência que está vivendo em uma simulação é muito próxima de 1. Se essas outras duas forem falsas, ficamos com a opção número 3. Nossa espécie desenvolve a tecnologia necessária e começa a criar um número incompreensível de simulações de ancestrais ao longo do tempo. Isso significaria que a grande maioria das pessoas vivenciando a vida na Terra está dentro de uma simulação. Elas simplesmente não sabem disso. Bom, até agora tudo meio filosófico, mas podemos testá-lo? Bem, se você fizer algumas suposições sobre os limites das simulações em potencial, então pode ser possível. Em 2017, um grupo de físicos propôs alguns métodos de descoberta em seu artigo On Testing the Simulation Theory, com vários graus de complexidade. A ideia deles se baseia na suposição de que a simulação teria recursos limitados e, portanto, não está simulando tudo no universo ao mesmo tempo. Como tal, a simulação funcionaria como um jogo de computador, apenas renderizando as partes da simulação que estão sendo observadas por um jogador no momento. Mais ou menos como o cenário do Super Mario. Os designers optaram por não simular todo o universo observável fora da tela, para economizar energia do computador. E essa aí é uma jogada bem inteligente.
Para o grupo de físicos, a mesma coisa ocorre com o universo. Ele só gera aquilo que é necessário, e por isso a realidade só se materializa quando alguém a observa. E a chave para testar isso seria a física quântica. Por exemplo, na física quântica, os fótons, as partículas de luz, podem ser duas coisas totalmente diferentes, uma onda eletromagnética ou um fluxo de partículas, dependendo aí da circunstância. O ponto é, ao observar uma coisa, você modifica essa coisa. E a realidade só se materializa de fato quando é observada ou medida de alguma maneira. É como um cenário de um jogo, que só é construído quando você precisa visualizar ele. E para provar isso, os físicos propõem realizar um teste de dupla fenda. O teste de dupla fenda foi realizado pela primeira vez em 1801 pelo físico inglês Thomas Young. Ele consiste em disparar um feixe de luz contra uma placa que possui duas fendas paralelas e observar a sombra projetada no anteparo do outro lado. Ao ser forçado a passar pelas duas fendas, a onda de luz se divide em duas, que interagem para se anular ou se reforçar. Do mesmo modo que as ondas do mar podem se juntar e crescer ou se anular quando uma crista encontra um vale. E isso projeta faixas de luz e sombra no anteparo. Com essa experiência, Young comprovou que a luz era uma onda. Bom, isso até o ano de 1905, quando Albert Einstein mostrou que a luz também podia ser descrita como uma partícula. O teste foi aperfeiçoado e então constatou que, se você colocasse um detector, como uma câmera, nas fendas, a onda de luz colapsava e passava a se comportar como partícula, projetando um desenho diferente no anteparo. Era como se a luz soubesse, de alguma forma, que havia sido observada. Já se você tirasse o detector, ela voltava a se comportar como onda. O ato de observar a realidade determina a realidade. Campbell e sua equipe propõem uma nova versão do teste da fenda dupla. Nela, a grande diferença é que os dados gerados pela experiência são gravados em dois computadores. Um deles registra os desenhos projetados no anteparo. O outro registra a passagem da luz por uma das fendas. Como a passagem de luz foi registrada, em tese, ela tem que colapsar, ou seja, comportar-se como uma partícula e não como uma onda. E é exatamente aqui que está a jogada. Campbell pretende destruir o computador número 2. Os dados que ele capturou não poderão ser lidos. Se a realidade for mesmo uma simulação, isso irá alterar as informações contidas no computador 1, aquele que sobrou. Será como se o computador destruído nunca tivesse existido e a luz não tivesse colapsado. Tudo isso porque o sistema só simula o que nós tentamos enxergar e não todas as coisas possíveis. É claro, a simulação pode ser inteligente o suficiente para saber da intenção e encontrar maneiras mais complicadas de esconder isso de você. Então, se isso não funcionar, a equipe propõe uma série de maneiras cada vez mais complexas de testar o sistema, se é que ele existe. E é claro que se descobrirmos que não estamos vivendo em uma simulação, isso também teria implicações. Voltando à proposta de Bostrom, isso significaria que estamos olhando para a opção 1 ou 2, ou não fazemos como espécie, ou nos tornamos algo virtualmente inimaginável. Ambos podem ser preferíveis a descobrir que estamos em uma simulação. Isso poderia arruinar qualquer coisa que eles estivessem testando ou rodando na simulação em primeiro lugar. Então eles poderiam simplesmente nos desligar. Tipo, perdeu a graça, descobriram que era uma simulação, vamos reiniciar isso daqui. Teoria bem louca, né? Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Bom, e outro lugar onde eu falo bastante de tecnologia é no meu livro com a Editora Planeta, onde estaremos em 2200, onde eu faço uma apanhada de tudo que foi a exploração espacial e projeto onde estaremos nos próximos anos no futuro. Para comprar ele, tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, como essa aqui, que faz uma brincadeira com De Volta para o Futuro e o Jogo Portal, também tem uma aba aqui embaixo com todos os produtos relacionados ao canal. E foi encontrado um objeto improvável e bem aqui, praticamente no nosso quintal cósmico. E ele traz consigo implicações de que pode haver vários objetos desconhecidos pairando aí na Via Láctea. Para saber qual objeto é esse, é só clicar nesse vídeo que está aqui na tela de vocês, beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!